Bradesco Net Empresa, o internet banking da sua empresa. Agora com menos cliques, muito mais soluções. Bradesco oferece Jornal Nacional. Chamado de emergência na Grande São Paulo. Em Guarulhos, bombeiros procuram sobreviventes do desabamento de um prédio em obras. Ainda não se sabe exatamente quantas pessoas estavam no local na hora do acidente no início da noite. Na Arena Corinthians, a construção é retomada depois de 4 dias. As ações da Petrobras despencam no primeiro pregão depois do aumento dos combustíveis. Morre aos 53 anos o governador licenciado de Sergipe, Marcelo Deda. 2 condenadas do Mensalão são transferidas de prisão. O Procurador-Geral da República defende que mais um seja preso imediatamente. O aumento na expectativa de vida dos brasileiros produz efeitos na aposentadoria. Vai ser preciso trabalhar mais para não receber menos. E nesta segunda-feira, 2 de dezembro, todo o jornalismo da Globo passa a ser exibido em imagens de alta definição. O Jornal Nacional está começando. Boa noite. Boa noite. Um prédio de 5 andares desabou no início da noite em Guarulhos, na Grande São Paulo. O repórter César Galvão tem as informações ao vivo do Globocop. César, boa noite. Boa noite, Bonner. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Nós sobrevoamos agora exatamente o local do desabamento. 60 homens do Corpo de Bombeiros trabalham agora em busca de sobreviventes. O prédio de 5 andares que estava em construção fica neste vão, onde os bombeiros tentam iluminar neste momento. O primeiro chamado para o Corpo de Bombeiros foi por volta das 7h22. O prédio desabou instantes anteriores a esse chamado. A primeira informação que os bombeiros receberam é que de 10 a 12 operários estariam soterrados. Só que o expediente dos operários já havia acabado, por isso esse número pode ser bem menor. Nós vamos ver agora imagens lá de baixo do local onde os bombeiros trabalham. A gente percebe que eles usam lanternas para se movimentar entre os escombros. Também tentam ouvir sons para tentar identificar pessoas que estejam debaixo dos escombros. É um trabalho difícil, o local está muito escuro neste momento, há muito barulho em volta, porque é um horário de rush. A gente vê aí a movimentação dos bombeiros, atrás deles muitas ambulâncias do SAMU, dos bombeiros e da própria Polícia Militar, e o local onde o prédio desabou, uma montanha de escombros ali, e eles circulam nesse meio tentando localizar sobreviventes. Há um aparelho que consegue localizar por sons pessoas soterradas, há também cães farejadores que foram trazidos para este local. Mas até agora, pelo menos, a informação é de que nenhum operário, nenhuma pessoa que estivesse no prédio na hora do desabamento tenha sido encontrado. A gente vê a dificuldade dos bombeiros para tentar se deitar ali e tentar ouvir algum som debaixo do amontoado de concreto. O outro bombeiro tenta iluminar com uma lanterna, até porque o local aqui é muito escuro e de difícil acesso. A avenida onde os bombeiros estão neste momento foi interditada. As pessoas foram afastadas para que os bombeiros tenham condições de localizar as pessoas pelo ruído, por sons que possam vir debaixo desse concreto. Portanto, Bonner, essas são as primeiras informações sobre esse desabamento aqui em Guarulhos. Bonner e Patrícia. Obrigado, César Galvão, trazendo as informações ao vivo. A gente vai voltar ao longo dessa edição inteira, claro, com as informações sobre esse acidente em Guarulhos, né, Patrícia? Continuamos acompanhando. O IBGE divulgou hoje números que interferem diretamente no cálculo das aposentadorias por tempo de serviço, porque a expectativa de vida dos brasileiros aumentou em média 5 meses. É como se, ano a ano, os brasileiros ganhassem mais tempo. As melhorias sociais e a evolução na saúde vêm aumentando a expectativa de vida da população. E, de acordo com o IBGE, do ano passado para cá, estamos vivendo, em média, 5 meses e 12 dias a mais. A expectativa de vida dos brasileiros chegou a 74,6 anos. Olhando a última década, o aumento foi de mais de 3 anos. Só que pessoas vivendo mais, população mais velha, significa mais aposentadorias para o governo pagar. No Brasil, se tenta manter a conta equilibrada com o chamado fator previdenciário. O fator previdenciário leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida dos brasileiros. Foi criado há 14 anos para desestimular a aposentadoria de pessoas jovens.
Isso porque quem começou a trabalhar aos 20 anos, quando completar 35 anos de contribuição, vai ter 55 anos de idade. Uma pessoa jovem para os padrões atuais. Então, o que o fator faz é dar benefícios mais baixos para as pessoas que se aposentam mais cedo. Isso trouxe uma economia para o sistema e que tirar ele causaria um grande problema. Se buscou o quê? Bom, vamos instituir o fator de forma que as pessoas terão que trabalhar mais, né, para ter esse benefício, para ter aí um equilíbrio. Como a conta leva em consideração a expectativa de vida, quem se aposentou na semana passada tem um benefício maior do que o do Eugênio, que ainda está se aposentando. Torcer para não ser muito. O princípio é de que o crescimento do dinheiro para pagar as aposentadorias não acompanha o aumento das parcelas a serem pagas, já que o trabalhador está vivendo mais. Por exemplo, um homem de 55 anos de idade e 35 anos de contribuição, com salário médio de R$1.000, que se aposentasse na semana passada, ganharia um benefício de R$ 716,93. A partir de hoje, o valor da aposentadoria, por causa do novo fator previdenciário, seria de R$ 705,69, R$ 11 a menos. Dentro de 10 dias eu dou entrada lá e quando vier o cálculo eu vou analisar. Não sei se é bastante considerável ou não. Para recuperar esse valor, o trabalhador não tem saída. Precisa de mais tempo trabalhando. O segurado pode compensá-la ficando um pouco mais contribuindo para a Previdência Social. Por exemplo, se ele contribuir mais 4 meses, ele já acaba compensando essa perda que ele teria se ele pedisse o benefício agora no mês de dezembro. A balança comercial em novembro ficou positiva em 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Mas isso não impediu que o acumulado no ano atingisse o pior resultado desde o ano 2000, um saldo negativo de 89 milhões de dólares. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 2%, pressionada pela maior queda dos últimos 5 anos nas ações da Petrobras. Investidores reclamam da falta de clareza na política de preços dos combustíveis depois do aumento da gasolina e do diesel na última sexta-feira. O dólar fechou em alta a R$ 2,358. Morreu hoje em São Paulo o governador de Sergipe, Marcelo Deda, do PT. Ele estava internado por causa de um câncer. A viagem até Aracaju foi num avião da Força Aérea Brasileira. No aeroporto, o corpo foi recebido com honras militares e seguiu num carro aberto do Corpo de Bombeiros. Nas ruas e avenidas, a população se despediu de uma das maiores lideranças políticas do estado. Marcelo Deda Chagas nasceu no dia 11 de março de 1960, em Simão Dias, interior de Sergipe. A vocação para a política começou quando era estudante secundarista. Se formou em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, onde atuou no diretório acadêmico. Em 1979, participou da criação do Partido dos Trabalhadores. Foi eleito deputado estadual pelo PT em 1986 e 8 anos depois chegou à Câmara Federal. Foi reeleito em 1998. Em 2000, ganhou a eleição para prefeito de Aracaju. Se reelegeu 4 anos depois. Em 2006, deixou a prefeitura para se candidatar e vencer a eleição para governo do estado. Mas em 2009, precisou se licenciar para fazer em São Paulo uma cirurgia para retirada de um nódulo no pâncreas. Recuperado, foi reeleito governador um ano depois. Em outubro do ano passado, foi descoberto um câncer no estômago. Por várias vezes, precisou se afastar do cargo para sessões de quimioterapia. O câncer atingiu também o pâncreas. Marcelo Deda estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde maio deste ano. Era casado pela segunda vez e deixa 5 filhos. O velório está sendo realizado no Palácio do Governo, no centro da cidade. A presidente Dilma Rousseff chegou no começo da noite e participou de uma missa ecumênica. Daqui a pouco, o velório será aberto para as últimas homenagens da população. Amanhã, o corpo de Marcelo Deda será levado para Salvador para a cerimônia de cremação. E nós vamos voltar agora a falar sobre o desabamento do início da noite de um prédio em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Vamos direto para lá com César Galvão. César.
Bonner, neste momento os bombeiros se dividiram aí para trabalhar nesta área, onde o prédio de 5 andares que estava em construção desabou. No alto do vídeo a gente percebe um número alto, um número grande de bombeiros de frente para o local do desabamento. É que eles esperam o trabalho de cães farejadores, que estão já no local. Nós vamos ver imagens feitas agora há pouco desses cães circulando entre os escombros. Eles tentam farejar pessoas que possam estar debaixo dos escombros, vivas, tentam também ouvir o barulho que elas possam emitir debaixo do concreto. A gente vê aí que um bombeiro acompanha bem de perto esse trabalho, auxiliando com uma lanterna o trabalho de um dos cães farejadores. Agora há pouco, os bombeiros pediram para cá um reforço de iluminação e também de cães, que vem da capital paulista para cá para tentar auxiliar nesse trabalho de procura de operários. À direita do vídeo, a gente vai voltar agora ao vivo, há 2 prédios que ficam bem ao lado onde aconteceu o desabamento. Os bombeiros estavam lá agora há pouco com lanternas, à procura de pessoas que possam estar dentro desses prédios. A iluminação foi cortada e as pessoas foram retiradas, enquanto os bombeiros avaliam se esses 2 prédios sofreram algum dano por causa desse desabamento. Algumas informações importantes. O chefe da Defesa Civil de Guarulhos disse agora há pouco que o prédio em construção seria comercial. Também disse que existe a possibilidade de haver pessoas soterradas. Segundo ele, operários que trabalham na construção também moram neste local e poderiam estar dentro do prédio mesmo depois do horário do final do expediente, que é por volta das 6 horas da tarde. Todas as pessoas que moram em volta foram retiradas para o trabalho dos bombeiros. Bonner e Patrícia. César Galvão continua a bordo do Globocop, trazendo ainda nesta edição outras informações sobre esse acidente. Obrigado, César. As obras da Arena Corinthians, que é palco da abertura da Copa, foram retomadas hoje. Os 1.350 funcionários participaram de uma missa em homenagem aos 2 trabalhadores mortos no acidente de quarta-feira passada. Uma parte do local atingido continua interditada. Os guindastes também não podem ser usados. A empresa responsável pela obra afirmou que só após o resultado da perícia poderá calcular o novo prazo para a inauguração, que estava marcado para o fim do ano. Aumentou a tensão na Ucrânia depois que manifestantes bloquearam hoje o acesso à sede do governo num protesto contra o presidente Viktor Yanukovych. A multidão pede a renúncia de Yanukovych por causa da decisão repentina de não assinar os acordos para uma integração maior do país com a União Europeia. A decisão foi resultado da pressão do presidente russo, Vladimir Putin. Ele afirmou que os protestos querem derrubar um governo legítimo. 3 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas nos protestos contra o governo da Tailândia, que se intensificaram nos últimos 3 dias. Novos confrontos foram registrados agora há pouco, já durante a manhã de terça-feira em Bangkok. Opositores do regime exigem a renúncia da primeira-ministra Yingluck Shinawatra. Ela é acusada de usar a maioria governista no parlamento para aprovar leis com o objetivo de anistiar o irmão Thaksin Shinawatra, ex-primeiro-ministro deposto em 2006 e condenado por corrupção. Imagens captadas por um avião não tripulado mostram manifestantes lançando projéteis contra policiais que respondem com jatos d'água e bombas de gás lacrimogêneo. Foram retirados hoje os restos do helicóptero que caiu sobre um bar lotado no centro de Glasgow, na Escócia, na noite de sexta-feira. O helicóptero foi içado com um guindaste. O número de mortos no acidente subiu para 9. 12 pessoas ainda estão hospitalizadas, 3 em estado grave. Policiais civis prenderam hoje 9 suspeitos de explorar a prostituição no Distrito Federal. Na internet, a quadrilha oferecia serviços de até R$10 mil. Os agentes apreenderam dinheiro, joias, bebidas e 24 carros. Uma das presas é conhecida nacionalmente desde 2005. Na CPI dos Correios, Jane Mary Corner foi citada como agenciadora de mulheres para político. Na próxima sexta-feira, na costa do Sauípe, vai ser realizado o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo do ano que vem. E quem mostra como vai ser a festa é o repórter Renato Ribeiro. No meio das dunas, uma tenda gigante de 13 metros de altura. Do lado de fora, ainda os últimos preparativos. Do lado de dentro, parece uma casa de espetáculos. O sorteio dos grupos da Copa vai ser aqui sexta-feira. Uma enorme estrutura montada na costa do Sauípe. 2.000 jornalistas e 1.500 convidados são esperados. O governo baiano gastou 6,4 milhões de reais para receber a festa. Sim, festa. Não serão apenas as bolinhas nos potes determinando o caminho de cada seleção.
O time do palco já está escalado. Alcione, Vanessa da Mata, Alexandre Pires, Emicida, Margarete Menezes, Olodum e a coreógrafa Débora Coker. Na apresentação, o casal Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima. O que as pessoas em casa e no mundo inteiro vão ver nesse palco aqui, além do sorteio? Belos momentos da música e da dança brasileiros contemporâneos. Alguns encontros memoráveis, vai ser bem bonito. As regras do sorteio vão ser anunciadas amanhã. Hoje, já começaram os encontros do comitê organizador da Copa com a FIFA. E um dos principais assuntos em discussão foi o acidente na Arena do Corinthians. Por enquanto, nenhum dirigente quis dar uma declaração oficial. Todos preferem esperar o laudo da perícia. Vamos ver agora, então, a previsão do tempo. Os meteorologistas mantêm o alerta de temporais para as regiões norte, centro-oeste e sudeste. Em algumas cidades do Rio de Janeiro, do sul do Espírito Santo e de Minas, pode chover amanhã, o que normalmente chove em uma semana. Vai ter bastante chuva também de Goiás ao Amazonas e o tempo fica assim por causa de uma massa de ar quente e úmido. Deve chover um pouco no litoral do sul e do Nordeste. O dia vai ser ensolarado nessas áreas do mapa aqui que estão em amarelo. E a terça-feira será bem quente, pode fazer até 33 graus em Vitória, 34 em Florianópolis e 37 em Teresina. E vai fazer muito calor durante toda essa semana. Em São Paulo, a temperatura passa dos 30 graus. No Rio, na quinta-feira, chega a fazer 35 graus e o tempo fica firme. Em Belo Horizonte e em Brasília, o calorão deixa as nuvens mais carregadas e é grande a probabilidade de chuva. Em Porto Alegre, apesar da temperatura cair um pouco, na quinta ainda fica abafado com 28 graus. Em Cuiabá, nem a chuva diminui, o calorão de até 36 graus. Em Macapá, a temperatura vai até os 34. Chove na quarta e não chove na quinta. Salvador continua ensolarada, com máxima de 30 graus. No horário brasileiro de verão, 8 horas e 50 minutos, o repórter César Galvão traz outras informações sobre o desabamento do prédio em Guarulhos, na Grande São Paulo. César. Bonner, a iluminação começou a ser reforçada neste local, onde desabou um prédio em construção de 5 andares por volta das 7 horas da noite. A gente vê as lâmpadas e lá de baixo a gente tem a noção de que essa iluminação já ajuda bastante o trabalho. A tropa de bombeiros está diante ali dos escombros. Dentro há cães farejadores à procura de sobreviventes, de pessoas soterradas. Os bombeiros trabalham com um número entre 10 e 13 pessoas. À esquerda há uma casa que foi parcialmente atingida pelo desabamento. As pessoas, os moradores, já foram retirados dela. Bombeiros e cães estão andando neste momento lá no meio dos escombros, tentando ouvir ruídos ou tentando localizar pessoas pelos cães que podem farejar as pessoas que trabalhavam lá debaixo dos escombros. O desabamento foi por volta das 7 horas da noite. 20 viaturas dos bombeiros foram trazidas para cá. Eles receberam o primeiro chamado às 7h22 e desde então passaram a revirar os escombros à procura de sobreviventes. Bonner e Patrícia. Olha, o desabamento de Guarulhos lembra outros acidentes recentes. Em agosto deste ano, um prédio em construção desabou na zona leste de São Paulo, onde iria funcionar uma loja. 10 operários morreram. Segundo a prefeitura, a obra estava irregular porque a autorização era para apenas um pavimento e o edifício tinha 2 andares. Também neste ano, uma obra desabou no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. Um homem que passava na rua foi atingido pelos escombros e morreu. Em janeiro do ano passado, 3 prédios caíram no centro do Rio de Janeiro e 22 pessoas morreram. Também no ano passado, parte de um prédio desabou em São Bernardo do Campo e 2 pessoas morreram. Na última sexta-feira, o IBGE revelou o tamanho da legião de brasileiros que tem plano de saúde. Em 2012, quase 1/4 da população estava nesse grupo, mas com muitas queixas do atendimento recebido. A própria Agência Nacional de Saúde Suplementar reconhece deficiências na fiscalização. Essa é a linha direta da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, com os consumidores. E como esses telefones tocam. Não, senhora Camila, em que posso ajudar? No ano passado foram mais de 1 milhão de ligações. Mais ou menos 100 mil são queixas como a de Gustavo, que ficou inconformado com a demora do plano para autorizar um teste alérgico. O que eles diziam? Que não tinha lugar onde seja feito o exame.
Se passou uma semana, 2, 1 mês, 2 meses. A mesma angústia vivida por este advogado. No meu caso, eu fiquei 7 meses sendo refém de um telefonista, de um protocolo de atendimento. O que eles falavam quando você ligava? Que o meu pedido estava em análise. O que estava em análise era o pedido de cirurgia para resolver um problema nos ossos do quadril de Joubert. Enquanto isso, ele tinha muitas dores e ainda ia perdendo a capacidade de fazer movimentos simples. Joubert reclamou à ANS. A resposta veio 10 dias depois. Reclamação arquivada porque a operadora tinha solucionado o problema. Quem resolveu, na verdade, foi a Justiça, que mandou fazer a cirurgia. A ANS ela não investigou o porquê da demora, o porquê das minhas razões da reclamação. Muita gente diz que as portas simplesmente se fecham quando elas mais precisam do plano de saúde. Para tentar mudar isso, a ANS criou uma nova regra que pode abrir caminhos na hora de reclamar, já que as dificuldades de cobertura estão no topo das reclamações. Desde maio deste ano, as operadoras são obrigadas a justificar por escrito, em até 48 horas, o motivo de alguma negativa de cobertura. Tem que pôr tudo no papel. Se isso não for feito, a multa é salgada, R$30 mil. As multas chegam a R$100 mil para as empresas que se negam a cumprir o que está no contrato. E na insistência, o registro delas pode ser cancelado. Em novembro, a ANS suspendeu a venda de 150 planos de 41 operadoras. A gente não pode admitir que uma operadora venda produtos de plano de saúde quando os seus beneficiários, já cadastrados, já utilizando, não têm acesso no tempo necessário. Para reclamar, além do telefone, tem a internet e 12 centros de atendimento espalhados pelo país. A comunicação melhorou. Agora falta aprimorar a fiscalização. A própria ANS reconhece isso. A fiscalização precisa ter um aspecto mais incisivo e mais inteligente. Porque não adianta nada eu fazer uma multa, aplicar uma multa a uma operadora e um processo que demora muito tempo. Eu tenho que ser mais ágil. Nós já estamos trabalhando para isso. E os 49 milhões de brasileiros que pagam pela saúde privada podem ajudar. É só reclamar. Diz que a ANS agradece o seu contato. Tenha uma boa tarde. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo de um pioneiro da publicidade no Brasil. Petrônio Cunha Correia morreu ontem, aos 84 anos. Uma parada cardíaca encerrou a vida e a carreira de um dos maiores publicitários brasileiros. Petrônio Cunha Correia foi um dos sócios da MPM Propaganda na década de 50. Presidiu a Associação Brasileira de Agências de Publicidade e ajudou a fundar o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Amigos e colegas destacaram que se hoje a propaganda brasileira é uma das mais premiadas no mundo, isso se deve em boa medida ao trabalho de Petrônio Correia, que lutou pela profissionalização e pela ética na publicidade. O Petrônio criou uma geração nova, uma geração que pensa no conjunto dos negócios. Então eu espero que o Petrônio, onde estiver, ele continue inspirando essa nova geração que está aí. Petrônio Correia dizia que a publicidade precisa de liberdade para se desenvolver e que os veículos de comunicação também dependem disso. O anúncio é um dos fatores da liberdade de imprensa em todo o mundo, porque é ele que sustenta a pluralidade do anunciante e dos anúncios, é que sustenta a liberdade de opinião dos veículos, dos jornais, de todos os veículos de comunicação. Morreu hoje em São Paulo o governador de Sergipe, Marcelo Deda, do PT. Ele estava internado por causa de um câncer. A viagem até Aracaju foi num avião da Força Aérea Brasileira. No aeroporto, o corpo foi recebido com honras militares e seguiu num carro aberto do Corpo de Bombeiros. Nas ruas e avenidas, a população se despediu de uma das maiores lideranças políticas do Estado. Marcelo Deda Chagas nasceu no dia 11 de março de 1960, em Simão Dias, interior de Sergipe. A vocação para a política começou quando era estudante secundarista. Se formou em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, onde atuou no diretório acadêmico. Em 1979, participou da criação do Partido dos Trabalhadores. Foi eleito deputado estadual pelo PT em 1986 e 8 anos depois chegou à Câmara Federal. Foi reeleito em 1998. Em 2000, ganhou a eleição para prefeito de Aracaju. Se reelegeu 4 anos depois.
Em 2006, deixou a prefeitura para se candidatar e vencer a eleição para governo do estado. Mas em 2009, precisou se licenciar para fazer em São Paulo uma cirurgia para retirada de um nódulo no pâncreas. Recuperado, foi reeleito governador um ano depois. Em outubro do ano passado, foi descoberto um câncer no estômago. Por várias vezes, precisou se afastar do cargo para sessões de quimioterapia. O câncer atingiu também o pâncreas. Marcelo Deda estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde maio deste ano. Era casado pela segunda vez e deixa 5 filhos. O velório está sendo realizado no Palácio do Governo, no centro da cidade. A presidente Dilma Rousseff chegou no começo da noite e participou de uma missa ecumênica. Daqui a pouco, o velório será aberto para as últimas homenagens da população. Amanhã, o corpo de Marcelo Deda será levado para Salvador para a cerimônia de cremação. As 2 mulheres condenadas no processo do Mensalão foram transferidas hoje para outro presídio do Distrito Federal. A penitenciária feminina, conhecida como Colmeia, fica a 40 quilômetros de Brasília. Cátia Rabelo, ex-presidente do Banco Rural, e Simone Vasconcelos, ex-funcionária de Marcos Valério, deixaram o complexo penitenciário da Papuda à tarde. As duas estão dividindo uma cela numa ala com outras 50 detentas. A cela tem um beliche de concreto, um cano de água fria para o banho e um sanitário no chão. O advogado de Cátia Rabelo quer que ela seja transferida para um presídio em Minas Gerais. Diz que está preocupado com a segurança dela. Nós fizemos um apelo ao juiz que ele transmitisse à direção do presídio recomendações expressas como juiz para que ela fosse protegida. Também hoje, o Procurador-Geral da República enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal em que recomenda que o deputado licenciado José Genuíno permaneça em prisão domiciliar por mais 90 dias. Para Rodrigo Janot, Genuíno precisa de atendimento médico e monitoramento específico, cuidados que o sistema prisional, segundo ele, não tem condições de garantir. O procurador pede ainda que daqui a 3 meses, José Genuíno seja novamente avaliado. O presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, pode ou não concordar com o parecer. Já a perícia médica do delator do Mensalão, o ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, que ainda está solto, vai ser na próxima quarta-feira no Hospital do Câncer, no Rio de Janeiro. Jefferson foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas no ano passado. O Procurador-Geral da República também pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal a prisão imediata do ex-deputado do antigo PL, atual PR, Carlos Alberto Rodrigues, o Bispo Rodrigues. Ele foi condenado a 6 anos e 3 meses no julgamento do Mensalão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Papa Francisco recebeu hoje o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no Vaticano. No primeiro encontro entre os dois, os assuntos foram a guerra civil da Síria e o programa nuclear iraniano. Netanyahu também fez o convite formal para que o Papa visite a Terra Santa no ano que vem. Acredita-se que será em maio. A Polícia Federal ouviu hoje em Minas Gerais o depoimento de André Almeida Costa, sócio do deputado estadual Gustavo Perrella, do Partido Solidariedade, na Limeira Agropecuária. A empresa é dona do helicóptero apreendido no Espírito Santo com 450 quilos de cocaína. O depoimento de André Almeida durou cerca de 1 hora. As informações serão encaminhadas à Polícia Federal no Espírito Santo, que é responsável pela investigação. A CBF antecipou 2 jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro para sábado. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã e Náutico e Corinthians na Arena Pernambuco. As outras partidas serão no domingo, às 5 da tarde. O trem que descarrilou no bairro do Bronx, em Nova York, estava muito acima da velocidade permitida para o trecho de curva onde aconteceu o acidente. 4 pessoas morreram e 67 ficaram feridas. O trem deveria passar ali no máximo a 48 km por hora, mas o tacógrafo registrou que ele estava a 132 km por hora. Todos os 7 vagões saíram dos trilhos. Esta segunda-feira marca um momento importante para todos nós da Rede Globo, que de hoje em diante todos os programas do jornalismo passam a ser exibidos com a tecnologia HD, ou seja, em alta definição. O repórter Pedro Bassan mostra como foram os preparativos dessa mudança no Jornal Nacional. A tecnologia já pode ser vista nas novelas. Olha, eu salguei a Santa Sé, só pode ser, para ser injustiçado. E o que é pior, o que me dói é saber que um dia
Vai ter metade de tudo. Maestro Billy, a valsa com o príncipe, por favor. Nos programas de entretenimento... Tocou pro meio! E nas transmissões esportivas da Globo. Hoje, o jornalismo apertou o botão. A gente agora vai poder proporcionar uma visão semelhante ao que se vê no cinema. É como se fosse uma janela para o mundo, né? Este 2 de dezembro de 2013 marca o início das transmissões dos telejornais da TV Globo em HD, a sigla em inglês para High Definition, que significa alta definição. Para nós foi um dia de trabalho normal, quase nem sentimos a mudança. 1 minuto para entrar, 1 minuto para entrar, atenção Motolink, Globocop e o MJ1 de jornalismo. Porque antes de apertar os botõezinhos, foram anos de investimento e de planejamento. Meses de treinamento e de ensaios. Produz ventos de mais de 80 km por hora. Vamos usar o replay, mas naquela outra câmera. Chegaram novos equipamentos de edição, novas câmeras, servidores que guardam cada um 5.000 horas de imagens, redes de fibra ótica que unem cidades num clique. Alô, Eng, Rio, São Paulo, mapa tempo JN, vai. Vamos lá. E o mundo cabe numa sala. Oi, Thaís, aqui é a Ana de Nova York, tudo bom? Tudo bem, Ana. É o T. Duarte, pro JN. As americanas. Quem vive a história da televisão compara a chegada do HD com outra mudança 41 anos atrás. É similar a quando introduzimos a televisão em cores. Quem não se recorda da primeira Copa do Mundo a cores? E quem também não se recorda da primeira novela que exibimos a cores, O Bem Amado? O senhor coronel vai mandar eu embora daqui? Por oramente, não. Quem assiste a programação em HD é um impacto muito forte e as pessoas não vão querer voltar. Assim como naquela época, não é preciso ser especialista para perceber a diferença. Você vê a textura de pele, você vê cores, você vê detalhes de expressão. É sério, não é? Eu não vou negar. Você vê o cabelo, definição do semblante das pessoas, isso é muito mais nítido em alta definição. O departamento de arte fez uma revisão no cenário. Mudou detalhes que não apareciam e que agora poderiam ficar evidentes. Ilustradores adaptaram os gráficos para o novo formato. Para quem trabalha como vocês, com cores, texturas, enfim, acho que é mais gratificante trabalhar em HD. Né? Ah, sem dúvida. O resultado final, quando você olha, é outro, né? Tem muito mais atratividade nas mensagens. Ali a mensagem visual ela é muito mais real, né? Um simples ponto no mapa fica mais nítido, cercado de cores e texturas. O símbolo do JN ganha profundidade. Letras e linhas dão uma ideia tridimensional, criando aquela vontade de tocar na imagem. A principal mudança está no que os especialistas chamam de relação de aspecto. A imagem convencional da TV sempre foi ligeiramente mais larga do que alta, um formato mais quadrado. Nas imagens em HD, a largura aumenta em relação à altura. É um formato mais retangular, mais próximo de como nossos olhos enxergam naturalmente. Com a alta definição, é fácil esquecer a tela. Parece que os objetos estão diante de nós. O HD aproveita todo o potencial da TV digital. A transmissão em HD é aberta e gratuita. Para receber o sinal, só é preciso ter uma antena UHF. Muitas operadoras de TV paga também já oferecem pacotes HD. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos, mais de 90% dos aparelhos de TV vendidos hoje no Brasil podem receber o sinal HD. Já as chamadas TVs de tubo, de formato 4x3, não são compatíveis com o sistema, mas por enquanto nada vai mudar para quem tem os aparelhos antigos. Para quem tem o televisor 4x3, a imagem principal continua preservada. Rede Globo. Jornal Nacional. Das primeiras imagens aéreas ao Globocop em alta definição, o Jornal Nacional não para. Sempre perseguindo a melhor forma de relatar os fatos, contar histórias e fazer parte da vida de cada um. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite para você. Boa noite. E pela primeira vez na edição de hoje, em alta definição. Disse
histórico. Mas olha, antes de encerrar esta edição do Jornal Nacional, o repórter César Galvão traz as últimas informações sobre o desabamento de um prédio em Guarulhos, São Paulo. Pode falar, César. Patrícia, os bombeiros trabalham agora pedindo bastante silêncio no local. Eles vão receber daqui a pouco um reforço de mais 4 cães farejadores, que vão tentar descobrir lá embaixo dos escombros pessoas eventualmente soterradas. Os bombeiros informaram agora há pouco que trabalham com 2 possibilidades: de que havia 13 pessoas no prédio, mesmo com o desabamento acontecendo depois do fim do expediente, ou que as pessoas tenham saído de lá e ido para casa. Mesmo assim, todas as noites, 2 vigilantes ficam no prédio. Então, pelo menos esses 2 vigilantes poderiam ainda estar soterrados. Os bombeiros informaram agora há pouco que vão passar a noite revirando o concreto em busca de pessoas que possam estar lá debaixo dos escombros. Bonner e Patrícia. César Galvão, muito obrigado pelas suas informações nesta segunda-feira. Bom, você terá outras informações, obviamente, sobre este desabamento a qualquer momento na nossa programação. E logo mais, certamente, no Jornal da Globo, depois de Tela Quente. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.